Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês e todos que os cercam. Para quem não me conhece, meu nome é Dina Bispo, eu sou pastora da Igreja Quadrangular no bairro Cidade Nova. Ela fica ali na rua Santa Terezinha 239, próximo ao Tabajara e com frente ao Mercadinho Popular. Tá bom? Quando passar tudo isso, eu espero que você nos faça uma visita. Será uma honra para nós recebê-lo. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre deserto, aprendendo no deserto. E claro, quando a gente fala em deserto, todo mundo imagina o pior lugar do mundo. Claro, não é nenhum lugar maravilhoso. Ninguém escolheria morar no deserto por livre e espontânea vontade. Mas é preciso saber algumas coisas, conhecer um pouco sobre o deserto. O que é o deserto? O deserto é o lugar, é o nome que se dá a uma região quase desabitada e desprovida de águas de chuvas e rios. Embora pouca gente saiba, mas no deserto existe sim seres vivos. Só que esses seres vivos, eles não aparecem durante o dia, por causa da alta temperatura daquele lugar. Eles aparecem mais à noite. Então, para você ter uma ideia, a temperatura de um deserto, ela chega até, durante o dia, chega até 50 graus. Ninguém suporta, né? E à noite essa temperatura cai para abaixo de zero. Às vezes chega a menos 10 graus lá no deserto. Então, embora aconteça muitas adversidades climáticas no deserto, existem algumas ilhas úmidas. Que ilhas são essas? Essas ilhas são chamadas de oásis. E esses oásis são muito importantes para aquele povo que habita no deserto, porque são nos oásis que produzem frutos, cereais, hortaliças e até criação de pequenos animais. Dizem que o deserto que existe mais oásis é o deserto da Saara, tá certo? Então, por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque tem épocas na vida da gente, tem momentos na vida da gente que a gente está vivendo o verdadeiro deserto. Então, a gente está vivendo um momento seco, um momento árido, um momento de solidão, um momento de pouca vida. É isso? O deserto que eu lhe falei é o deserto de geográfico, é um deserto de geografia. Mas deserto pode significar outras coisas. O deserto pode significar uma situação que você está vivendo. O deserto pode significar o momento que você está vivendo, o momento que você está atravessando. Veja quantas pessoas estavam vivendo, normalmente estavam indo e vindo dos seus trabalhos, fazendo visitas, cantando, dançando, fazendo festa, e de repente foram jogados dentro da sua casa como prisioneiros sem tempo determinado para sair. Imagine como ficou a cabeça dessas pessoas. Deserto, muitas pessoas da Bíblia já viveram desertos e já venceram o deserto. Eles aprenderam, tiveram muitos desafios e tiveram muitas lições, tiraram muitas lições do deserto. Jesus, por exemplo, viveu no deserto, foi levado ao deserto. Então, o deserto é um lugar que a gente pode aprender muitas coisas. No deserto, a gente pode tirar muitas lições preciosas que, se levada a sério, pode transformar nossas vidas. Por exemplo, a primeira lição que eu tiro do deserto: o deserto é lugar de vencer tentação. Vamos ler Mateus, versículo 4, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Eu vou ficar só com o 4 mesmo, 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado.
Só que Jesus venceu o deserto. Jesus venceu o deserto porque Jesus tinha conhecimento da palavra de Deus. E em todas as tentações que lhe foram apresentadas pelo diabo, Jesus respondia com conhecimento da palavra. Ele dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Então o deserto é lugar da gente vencer tentações. Não é um lugar para você morar, é um lugar para você ir, viver aqui o que você tem que viver, passar o que você tem que passar no deserto e depois você sair do deserto como Jesus saiu. E quando Jesus saiu, ele foi cheio, o espírito dele, ele teve um ministério cheio de poder e de autoridade. A segunda lição que eu tenho, que eu aprendo aqui no deserto, é que deserto é lugar de crescimento. Sim, deserto é lugar de crescimento. Porque não basta só você passar pelo deserto. Não vale a pena você simplesmente passar um determinado tempo no deserto. Você precisa aprender com aquilo que você viveu no deserto. Como assim, Dina? Porque a gente, quando está no deserto, a gente está sem pressa. A gente aprende muita coisa no deserto. Por exemplo, a gente aprende a valorizar aquilo que a gente não valorizava. A gente aprende com nós mesmos, porque é um lugar de confronto. Porque é um lugar que você vai passar 24 horas com você mesmo. Aí você vai aprender muito de você, quem é você, o que você gosta, com suas atitudes, com seu comportamento. É no deserto que você não tem condição de tirar máscara. No deserto é você mesmo. No deserto você vai aprender a viver com outras pessoas. No deserto você vai aprender a viver com a escassez. No deserto você vai aprender a ser melhor. No deserto você vai aprender a limitar seu espaço. Você vai aprender a respeitar o espaço dos outros. É no deserto que você vai aprender a valorizar a presença das pessoas. Porque atravessar no deserto sozinho não é uma boa. Então tem muitas coisas que você pode aprender no deserto. Então o deserto é um momento de crescimento, é um momento de você parar, é um momento que você para você refletir, para você olhar para dentro de você mesmo e você falar o que eu estava fazendo da minha vida. Qual era o caminho que eu estava seguindo? É um momento para você aprender que muitas coisas que você estava fazendo não tem sentido. Muitas energias que você estava gastando não faz menor sentido. Então são coisas que você precisa aprender, tirar coisas do lugar errado e colocar no lugar certo. Com maneiras que você estava agindo, que você deve aprender a fazer agora das coisas da maneira certa. Então o deserto é lugar de crescimento, é lugar de reflexão, é lugar onde você vai aprender. Não só com sua vida, com a retrospectiva, com o que está acontecendo, reflexão da sua vida. Mas você vai procurar crescer, você vai procurar estudar, porque você vai procurar fazer coisas diferentes, você vai ter tempo para ter uma aula, você vai ter tempo de pesquisar, você vai ter tempo de ler um livro. Então é lugar de crescimento no deserto. Deserto não é lugar para você deitar e ficar lá. Deserto não é lugar para você desmoronar. Deserto não é lugar para tristeza. Deserto é lugar de crescimento. A outra situação que eu aprendo é que deserto é lugar de descoberta. Como assim, Dina? Deserto é lugar de descoberta, porque é no deserto que a gente descobre muitas coisas. Quantas coisas estavam encobertas que foram descobertas agora? Quantas sujeiras estavam debaixo do tapete que você foi obrigado a descobrir, que você foi obrigado a varrer? Quantas coisas você descobriu agora nessa quarentena, nesse deserto da quarentena, nesse deserto do isolamento? Quantas coisas você descobriu? Pessoas que pensavam que a sua vida estava perfeita,
que sua vida estava bem em todas as áreas e você descobriu que não é bem assim. Quantas mães, quantos maridos descobriram o valor da sua esposa nesse deserto? Quantos filhos descobriram que sempre tiveram pai e mãe nesse deserto? Quantas mães descobriram que têm filhos nesse deserto? Quantas mães descobriram o valor de uma secretária do lar nesse deserto? Quantos maridos descobriram, que eles tinham família? Quantos homens descobriram que tinham família nesse deserto? Quantas pessoas pensavam que a sua vida financeira estava ótima e nesse deserto perceberam que não está? Quantas pessoas que vão precisar ser reinventadas, vão descobrir outras maneiras de viver, vão descobrir outras formas de ganhar dinheiro, vão descobrir outras formas de morar? Quantas pessoas que estão prisioneiras dentro da casa, que um dia foi sonho da sua vida em conquistar e que você não conhecia nem essa casa toda? Quantas pessoas quantas coisas estavam encobertas, sentimentos que estavam encobertos, que foram descobertos agora? Quantas máscaras foram caídas? Quantas pessoas que você pensava que era uma pessoa e com esse isolamento, com essa convivência diária, você descobriu que não era bem assim, que não era exatamente do jeito que você pensava. Descobertas. Tudo isso, o deserto é momento de descobertas. É momento de confronto. É momento de amadurecimento. É momento de aprendizado. Quantas pessoas estão aprendendo no deserto? Estão aprendendo a ser uma pessoa melhor? Quantas pessoas estão aprendendo a viver de forma diferente? Quantas pessoas estão valorizando pessoas porque elas saíam de manhã, chegavam em casa de noite? Não conheciam as pessoas que estavam dentro de casa? Quantas pessoas tem gente dentro de casa que ela não se dava bem, que ela nem sequer falava, que agora ela está sendo obrigada a falar, ou ela convive com aquela pessoa, ela se isola em um quarto. Isso é impossível porque o tempo é indeterminado. O deserto é lugar de ensinamento. O deserto é lugar de crescimento. O lugar é deserto. O deserto é frio, mas tem oásis. Mas tem lugares que você pode plantar, que você pode produzir, que você pode criar. É no deserto onde você vai aprender que tem situações que vão ter que ser modificadas. Tem coisas que não podem mais continuar sendo da mesma forma que estava. É no deserto que a gente aprende, é no deserto que a gente descobre a nossa total dependência de Deus. É no deserto que a gente vê que não somos nada. É no deserto que deixamos de dar valor a determinadas coisas e valorizamos a outras coisas. Quantas pessoas não estavam valorizando situações na sua vida, presente de Deus na sua vida, e que hoje são obrigadas a valorizar? Quantas pessoas não valorizavam a sua casa e hoje estão valorizando? Quantas pessoas não valorizavam a sua igreja, não valorizavam seu pastor? Quantas pessoas preferiam ficar em casa do que ir à igreja assistir um culto? E hoje estão pedindo a Deus que esse momento passe logo, que elas descobriram a importância de um templo aberto. Quantas pessoas estão valorizando um simples vendedor? Estão valorizando uma secretária do lar que nunca foi valorizada? O deserto não é tão ruim assim. No deserto tem oásis. E você pode transformar esse deserto em oásis. Você pode transformar esse deserto num momento de aprendizado, num momento de vencer a tentação. Quantas famílias estão sendo reconstruídas hoje porque o marido está longe da amante?
quanto você precisa aproveitar esse momento do deserto. Porque você está com tempo, no deserto você não tem pressa, no deserto você precisa se planejar, no deserto você vai enxergar melhor o seu futuro, é no deserto que você vai pensar o que é que eu vou fazer quando esse deserto passar, o que vai ser da minha vida quando esse deserto passar, se vier outro deserto desse na minha vida, como é que eu vou estar? Será que eu vou estar dessa forma ou eu vou querer estar melhor? O deserto é lugar de confronto. É no deserto onde você tem que olhar para você mesmo. É no deserto onde você tem que ter a coragem de olhar no espelho e saber quem é você, saber o que você quer da sua vida. Quantas pessoas precisavam desse deserto? Quantas pessoas estavam achando que o trabalho era tudo para ela? Que não ia conseguir parar. Quantas pessoas estavam com festas marcadas, com casamentos marcados e tiveram que desmarcar. Quantas pessoas estavam achando que a vida ia permanecer normal, que tudo estava sob o seu controle e de repente viu que está tudo perdido, se vê trancado em uma casa sem direito a sair. Quantas pessoas? Quantas pessoas não sabiam o que era o deserto? Quantas pessoas hoje estão preocupadas, não guardaram um centavos na mão e hoje está procurando um dinheiro para comprar um pão e não tem, porque vivia daquilo que produzia durante o dia? Quantas pessoas estão sofrendo nesse deserto? Mas como eu disse, deserto não é lugar para ninguém morar. O deserto é lugar de passagem. E a boa notícia é que Jesus venceu o deserto. A boa notícia é que Jesus venceu o deserto simplesmente com conhecimento da palavra. A boa notícia é que Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. E quando ele saiu do deserto, o seu ministério teve um ministério cheio de poder e autoridade. Eu quero dizer a você que também está escrito que nenhum mal pode vencer o bem. Está escrito que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque você também vai vencer o mundo. Está escrito também que tudo é possível àquele que crê. Está escrito que você é mais do que vencedor. Você precisa perceber que você não está só nesse deserto. Que você não foi levado para esse deserto para sofrer, que você não foi levado nesse deserto para viver na ansiedade, você foi levado nesse deserto para você fazer uma restauração na sua vida. Eu tenho certeza que nem eu nem você não vamos sair desse deserto do mesmo jeito que entramos. Eu tenho certeza que alguma transformação está acontecendo. Quantas pessoas estão reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? Quantas pessoas não queriam entrar numa igreja e hoje a igreja está entrando em sua casa? Quantas pessoas não aceitavam a palavra de Deus? Quantas pessoas diziam: para que tantas igrejas? E hoje está vendo os templos fechados. Estão dizendo: quem dera eu estar na minha igreja hoje. Faça do seu deserto um lugar de crescimento. Não passe por esse deserto como quem passa por uma terra seca e logo na frente tem um rio. Passe por esse deserto lutando com um sorriso no rosto. Aprenda a construir, aprenda a produzir, aprenda a ressignificar teus pensamentos, aprenda a ressignificar suas crenças, aprenda a ser uma melhor pessoa nesse deserto. Não seja como as pessoas que se prostam, porque as pessoas que se prostam
Elas não pensam, elas não enxergam, elas não querem enxergar o que Deus já fez na vida dela. A pessoa prostrada, ela está ali, ela se nega a vencer. A pessoa que se prostra, ela se nega a reconhecer que tem uma porta aberta, que ela daqui a pouco pode sair. A pessoa que se prostra, ela diz: eu não posso, eu não quero, eu não consigo. É Deus que quer isso para mim, eu não sou capaz. Não seja uma pessoa prostrada. Uma pessoa prostrada é o sinônimo, é o símbolo de uma pessoa fracassada. É uma pessoa que não quer levantar. É uma pessoa que não sustenta as adversidades. E a adversidade vem, ela vai se inclinando, se lamentando até cair e não conseguir levantar. Porque essa pessoa não reconhece que ela precisa lutar. Ela não reconhece que está nas mãos dela vencer. Ela não reconhece que ela tem que abrir os olhos e enxergar o que está na frente. Ela não reconhece que Deus disse: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Deus não veio. Quem veio para roubar, matar e destruir não foi Deus. Quem veio para roubar, matar e destruir foi Satanás. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então receba esse momento de isolamento, esse momento de deserto. Enxergue uma ilha úmida na sua vida. Enxergue um oásis na sua vida. Quem lê o livro O Pequeno Príncipe, tem uma frase que ele diz assim: o belo do deserto é que em algum lugar existe um poço. Descubra o poço que tem na sua casa. Descubra o oásis que tem na sua casa. Sua casa tem um quintal, por que você não aproveita para fazer uma horta? Você tem um computador em casa, por que você não faz um curso online? Você tem alguma coisa quebrada em sua casa, por que você não conserta? Você quer passar em um concurso, por que você não se dedica a estudar nesse tempo que você está parado? O que está lhe faltando para você sair desse deserto melhor do que o que você entrou? Porque você não reconhece que o Senhor está com você nesse deserto. Jesus tinha certeza que Deus estava com ele no deserto. Elias, quando foi para o deserto, ele pediu a morte. Mas o Senhor o alimentou, mandou corvos para alimentar Elias. O povo no deserto foi alimentado com maná. Quando reclamaram, veio codorna do céu. Fez sair água da rocha no deserto. Você não está só. Deus está com você. Acorde. O deserto não é lugar para você morar. O chão não é lugar para você se prostrar.